Meus irmãos, cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui para louvarmos ao Senhor, para bendizermos o seu nome em conjunto, juntamente com os irmãos. Eu estendo também esse cumprimento aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, pelo canal da igreja. Incentivo os irmãos também a acompanharem, assim que possível, as plataformas da nossa igreja, nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Tudo isso é para a glória de Deus. Eu quero refletir com os irmãos brevemente o texto de Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 1. Romanos 12 e o versículo de número 1. É um texto que fala de relacionamentos e principalmente, especificamente, relacionamento com Deus. Romanos 12 e o versículo de número 1, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha sempre o hábito de mesclar doutrina, ensinamento, teologia, ou se preferir a parte técnica, e também a parte prática. Isso porque a fé, a nossa fé, a fé dos cristãos, não se resume apenas em um lado. Ele é mesclado de ensinamento, de doutrina, de teologia, mas é também a parte prática, onde se desemboca tudo aquilo que nós aprendemos. E aqui o apóstolo Paulo, depois dele falar sobre vários assuntos, ele tinha falado sobre a universalidade do pecado, a partir do capítulo 1, 2, 3. Ele fala sobre a justificação pela fé. Ele dá vários exemplos da justificação pela fé, Abraão, Davi. Depois ele fala sobre a nossa união com Cristo, sobre a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo entregue por nós. Ele fala sobre a segurança da salvação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A partir do capítulo 6, ele fala sobre santidade, ele fala sobre eleição de Israel. No finalzinho do capítulo 11, ele prorrompe, ele exclama em louvor ao Senhor, em adoração ao Senhor, por tão grande plano, por um plano tão majestoso, tão bonito, tão lindo, um plano tão misericordioso. E então ele introduz agora no versículo de número 1, uma conversa com os irmãos que parte para a parte prática da sua carta. E ele começa fazendo um pedido aos irmãos. Ele começa exortando os irmãos. E ele começa com essa palavra: rogo-vos, pois. Essa palavra, pois, poderia ser também rogo-vos, portanto. É uma conjunção que indica a conclusão de um argumento que ele vem apresentando, que é justamente a justificação pela fé, a necessidade de receber a Cristo, de aceitar, de crer no sacrifício de Cristo. Então, agora ele introduz a parte prática, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16. O capítulo 12 trata de relacionamentos, relacionamento com Deus, relacionamento entre nós, os irmãos, nosso convívio, e relacionamento com aqueles que não gostam da gente. Ou, quem sabe você tem um inimigo, talvez porque você fez o inimigo, ou talvez porque são seus inimigos, mesmo que você não queira. É disso que o apóstolo Paulo trata no capítulo 12. Mas especificamente nos versículos 1 e 2 do capítulo 12, agora,
ele trata do nosso relacionamento com Deus. Uma vez que fomos justificados pela fé, uma vez que estamos em união com Cristo, uma vez que Ele, pela sua grande misericórdia, nos salvou, uma vez que por sua graça, por meio da fé, nós podemos ter comunhão com Ele. Então agora o apóstolo Paulo pede aos irmãos que façam algo para Deus. O versículo 1 trata daquilo que nós devemos fazer para Deus. E o versículo número 2 trata daquilo que não devemos fazer. Eu quero falar apenas daquilo que nós devemos fazer ao Senhor, que está no versículo 1. O apóstolo Paulo, então, diz o seguinte: irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelos atos salvadores de Deus, pela compaixão de Deus, pela bondade de Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez por você, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O apóstolo Paulo, dentro do contexto deles, está dizendo aos irmãos de Roma: por tudo aquilo que Deus fez a vocês, irmãos de Roma, eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês façam algo. E é exatamente aquilo também que o Senhor pede para nós nesta manhã. Ele pede aos irmãos que os irmãos apresentem, entreguem o seu corpo a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável. O que é que nós devemos ofertar ao Senhor, segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A integralidade de todo o nosso ser. Mas a palavra que o apóstolo Paulo coloca é: entreguem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. A menção da palavra sacrifício aqui nos remete ao livro de Levíticos. Se você não leu o livro de Levíticos, fica aí uma indicação, uma sugestão para a leitura, que trata de várias ofertas. E essas ofertas fazem parte do sistema de culto do Antigo Testamento. Sacrifícios das várias modalidades havia no Antigo Testamento com o fim de perdoar o pecador e com o fim de consagrar o pecador também a Deus. Sacrifícios faziam parte da estrutura litúrgica do Antigo Testamento, no tabernáculo e depois no templo. Veja que o apóstolo Paulo está lembrando aos irmãos de algo cultico, de algo que acontecia dentro do culto público. E ele pede aos irmãos que apresentem todo o seu ser. O corpo aqui é uma palavra que representa todo o ser, a totalidade da nossa pessoa. A nossa mente, os nossos desejos, o nosso intelecto, a nossa vontade, as nossas emoções, mas também uma coisa que muito me impressionou aqui é que ele diz que o corpo abrange tudo também, não somente a parte imaterial, a parte interna, mas também a parte externa. Isso significa que o Senhor nos quer por completo. Não apenas o nosso interior, não apenas o nosso coração. Nós já ouvimos bastante em alguns lugares, alguns dizerem assim: não, o Senhor quer apenas o seu coração. Entregue apenas o seu coração a Ele. Mas Ele não quer apenas o seu coração, Ele quer todo o teu ser. Ele quer também a parte material, Ele quer também que você consagre a Ele o seu corpo. E quando analisamos isso, é muito interessante, porque a parte material é algo considerado dentro da fé cristã. Os filósofos antigos e depois os gnósticos, grupos sectários, consideravam importante apenas a parte interior. Apenas a alma era importante. A matéria, o corpo, eles depreciavam, eles desprezavam o corpo. E diziam que importante em contato com o ser divino era apenas a parte imaterial, era apenas a parte espiritual. Agora, quando nós analisamos a Bíblia, especificamente a carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo dá notável consideração ao corpo. Por quê? Porque às vezes escondemos coisas dentro do nosso interior que o nosso corpo revela. É verdade que não é o nosso corpo que peca, não são os nossos olhos, não são as nossas mãos, não são os nossos pés, não são os nossos membros que pecam, mas eles podem revelar algo que vem de dentro do nosso coração.
eles podem manifestar o pecado que está dentro do nosso coração. Certa vez o Senhor Jesus disse assim: não adulterarás, porém eu vos digo, aquele que olhar para a mulher com intenção impura, cometeu tal ato no seu coração. Outra vez o Senhor Jesus disse aos fariseus: olha, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que nos remete a pensar que a nossa postura, a maneira como olhamos, a maneira como expressamos o nosso olhar, o nosso falar, aquilo que nós deixamos transparecer através dos nossos gestos, aonde a nossa mão pode tocar, os nossos pés podem andar, os nossos olhos podem olhar, podem revelar que há algo oculto dentro do nosso coração. Com os nossos lábios, nós podemos cantar e louvar ao Senhor, mas tristemente, podemos falar palavras indevidas de alguém. Com os nossos lábios podemos louvar e invocar ao Senhor, mas podemos também murmurar contra algo, mas podemos maldizer também as pessoas. Com os nossos olhos podemos olhar para objetos, para as coisas que não agradam ao Senhor. Com os nossos pés podemos andar a lugares que não agradam ao Senhor. Tudo isso manifesta que o Senhor se interessa, que Deus se interessa, que a fé cristã contempla a totalidade do nosso ser, parte imaterial e parte material. Não pense você que os nossos olhos, para onde nós olhamos, não pense você que os nossos gestos, a nossa postura, não transparece aquilo que está dentro do nosso coração. A nossa conduta tem que ser coerente, exterior e interior. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: apresentem todo o ser de vocês, todo o corpo. A palavra grega para corpo aqui é soma, é a palavra do corpo físico também. A integralidade do nosso ser deve ser apresentado ao Senhor. Ofereçam ao Senhor em sacrifício. Assim como no Antigo Testamento, um animal sem defeito deveria ser apresentado por uma ocasião solene, num culto público, ele deveria ser trazido diante do sacerdote. O sacerdote pegava aquele animal coerente, puro, específico, adequado para o sacrifício, imolava aquele animal como propiciação pelo pecado, como uma consagração do ofertante. Ele imolava aquele animal, queimava aquele animal, e simbolicamente, o cheiro daquele animal ou daquela oferta, Deus se agradava dele. Da mesma forma, usando essa figura, o apóstolo Paulo diz: apresentem toda a vida de vocês ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ele não está pedindo martírio, ele não está pedindo para entregar a sua vida física, não, ele está pedindo para entregar todo o seu ser ao Senhor. Consagrem ao Senhor, uma vez que o Senhor os salvou. Uma vez que nós recebemos do Senhor tantas bênçãos, conforme cantamos aqui, conta as bênçãos. E uma vez que nós somos grandemente abençoados pelo Senhor, sem mérito algum, uma vez que Ele nos abençoou, que elegeu, que escolheu, que separou um povo e que ainda nos abençoa com muitas bênçãos, às vezes até mesmo materiais. Uma vez que nós temos todas essas graças, misericórdias e a compaixão de Deus e a bênção de Deus, como eu devo responder ao Senhor por essas bênçãos? De que maneira eu devo responder ao Senhor? O que eu posso fazer a Ele? O que eu posso ofertar a Ele como gratidão por tão grande bênção que Ele nos deu, ou que Ele me deu, que Ele nos dá? Apresentem ao Senhor. Ofertem ao Senhor, é o que vocês devem fazer. Todo o vosso ser. Eu não sei se vocês já ouviram, mas tristemente eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu sou crente, mas o meu braço não é crente, meus punhos não são crente, meus lábios também, tem hora que eu falo que
Eu já ouvi isso, mas não, isso não é correto. Os nossos lábios não podem sair dele palavras torpes, palavrões, maldições. Todo o nosso ser deve ser consagrado ao Senhor. Apresentem ao Senhor o vosso corpo, a totalidade do vosso ser. E como é que deve ser essa oferta? As características dela é uma oferta viva. Apresentem o corpo de vocês, todo o ser de vocês. Como deve ser? Vivo, santo e agradável a Deus. Novamente nos remete à lembrança do sacrifício. O animal, ele chegava vivo, era morto. Diferentemente, o apóstolo Paulo agora diz, como se fosse o oposto, vocês estavam mortos nos vossos pecados, agora continuem vivos. Apresentem ao Senhor um serviço divino, apresentem a vida de vocês, mas não hoje e amanhã não. Mas não hoje, o mês que vem não, sacrifício vivo, contínuo, constante, apresentem sempre ao Senhor, esteja sempre vivo diante do Senhor a vossa vida. Sacrifício vivo, santo. Assim como aquele animal no Antigo Testamento, dentro do culto do Antigo Testamento, deveria ser um animal perfeito. E por vezes o povo de Deus negligenciou isso e oferecia ofertas de qualquer forma. O apóstolo Paulo diz que seja santo o vosso serviço, a vossa consagração. E que seja agradável ao Senhor, deve ser a nossa oferta. Assim como simbolicamente o cheiro, vamos dizer, daquela oferta, daquele animal em sacrifício no Antigo Testamento, Deus se agradava. E é como se aquele cheiro subisse às narinas de Deus e Deus se agradasse com aquele cheiro. Da mesma forma, Deus quer se agradar. Ou pelo menos a nossa oferta, a nossa entrega a Deus, o nosso serviço ao Senhor, deve ser um serviço que agrade ao Senhor. Que Ele olhe e se alegre pela modalidade de serviço, pelo tipo de entrega que nós estamos dando a Ele. As características devem ser assim, vivo, santo e agradável. Qual é a razão de Paulo pedir para que os irmãos oferecessem a totalidade do seu ser a Deus? É porque ele diz no finalzinho do versículo que é o vosso culto racional, é o vosso culto lógico, é coerente, é razoável, é racional. Que uma vez que o Senhor nos deu as suas misericórdias, nos salvou por sua imensa bondade e graça, até mesmo a fé que você teve para crer em Deus, foi Ele que deu. Já que Ele fez isso, é razoável, é racional, que oferecemos a Ele a nossa mente, o nosso coração, totalmente a Ele. É razoável, é lógico. A palavra original aqui para racional é lógico. É razoável, é coerente que façamos isso. E ao contrário, é incoerente que ofertemos ao Senhor uma vida desregrada, ou uma vida imoral, uma vida antiética, uma vida que não se conforma aos padrões exigidos pelo Senhor, o que o versículo do número 2 vai pedir. Mas façam isso, apresentem ao Senhor assim, em sacrifício vivo, santo e agradável, que isso é o que Deus espera de nós. Deus não espera menos de nós. É isso que Ele espera de nós. Se não estivermos fazendo isso, isso não é um culto razoável, não é um culto lógico, não é um entendimento adequado, não é razoável, não é coerente, está errado não ofertar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Onde devemos apresentar essa oferta ao Senhor? Uma vez que o apóstolo Paulo está tratando de algo que acontecia dentro de um cerimonial cultico, dentro de um culto público no Antigo Testamento, podemos entender que existem pelo menos 2 lugares onde nós devemos nos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Entendemos que nós devemos apresentar ao Senhor aqui,
dentro deste ambiente de culto, na igreja, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O nosso serviço divino deve ser um serviço que contemple a honra e a glória do Senhor. Mas não apenas aquilo que fazemos ao Senhor, não apenas se você executa algum trabalho ao Senhor, não apenas cerimonialmente, liturgicamente, mas a nossa vida. Quando nós saímos dos nossos lares para virmos aqui para esse lugar, nós sabemos que não devemos sacramentar o púlpito, sacramentar os bancos, as paredes, nós não devemos fazer isso. Mas, por outro lado, aqui é o local onde nós nos congregamos, nos reunimos. Aqui é o local onde o ajuntamento solene, sagrado e santo do Senhor, a sua vida é santa, a nossa vida deve ser santa. E quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos apresentando ao Senhor o nosso ser. É por isso que aqui, nesse local, nesse espaço, deve haver entre nós reverência. Deve haver entre nós aqui cuidado. Nós devemos entender que esse ambiente, por mais que nós não devemos sacralizá-lo, espiritualizá-lo, mas nós estamos reunidos aqui para louvar ao Senhor em adoração, em conjunto, unidos aqui. São diversas pessoas com diversos tipos de comportamento, de temperamento, um diferente do outro, mas nós temos algo em comum aqui. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Portanto, quando nós entramos ali, nas escadarias, e quando nós adentramos aqui dentro, nós devemos prestar atenção e nos concentrarmos naquilo que é primordial, que é, nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Faz parte do serviço divino. Assim como no Antigo Testamento, o exemplo que o apóstolo Paulo deu foi exemplo de um cerimonial. Agora já não é mais um cerimonial. É importante o que eu faço. Se você leciona, se você prega, se você canta, tudo isso é extremamente importante. Mas antes disso, mais importante, é a consagração do nosso ser. É a consagração dos nossos lábios ao Senhor dentro deste ambiente. É a consagração dos nossos pés. É a consagração da nossa mente. Enquanto estivermos aqui deste ambiente, a nossa mente deve estar totalmente voltada, reflexão total à palavra do nosso Senhor e à sua majestade. Mas não é apenas aqui no culto público que nós devemos nos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. É também em toda a nossa vida. É na sociedade, é em casa, é na escola, é no trabalho. É nesses lugares, muitas vezes, onde o nosso corpo exteriorizará o nosso coração, através da nossa fala, através do nosso comportamento, através dos nossos gestos, da nossa postura, através daquilo que dizemos, o nosso coração expressará aquilo que nós estamos sentindo. Nós devemos entregar ao Senhor, consagrar a Ele todo o nosso ser, não apenas aqui, porque aqui pode, de repente, ser até tranquilo, pelo menos aparentemente. Quando nós olhamos aqui, e isso não é um julgamento, é uma constatação, quando nós olhamos aqui, nós estamos vendo, sim, todos nós aqui em uma atitude de reflexão, nós estamos aqui, mas ao sairmos daqui, e ao irmos para o nosso lar, para a nossa casa, para outros ambientes, ali também, nós devemos prestar serviço divino ao Senhor. E isso é razoável, isso é o nosso culto também, em todos os lugares onde estivermos. Na sociedade, na rua, no trânsito, na escola, em casa, em todos os lugares, nós devemos apresentar ao Senhor a nossa vida como um culto diário. Que o Senhor nos abençoe. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que vocês apresentem ao Senhor o vosso corpo, ou seja, a integridade do vosso, a integralidade, a totalidade do vosso ser, suas emoções, sua mente, seu coração, seus olhos, seus pés, seus braços, seus corpos, entreguem tudo isso ao Senhor, em sacrifício vivo, constante, não hoje e amanhã já não mais, mas constante, vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque isso é racional, isso é lógico, isso é coerente com aquilo que nós cremos. Doutrina e prática estão relacionados. Se não fizermos aquilo que falamos, estamos errados. E se enfatizarmos apenas a prática e depreciarmos os ensinamentos, isso também está errado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força para que possamos servi-lo e entregá-lo a Ele, a integralidade, a totalidade do nosso ser, para o louvor e a glória do seu nome. Deus abençoe em nome de Jesus.